Bem, vamos nós tratar de assuntos espirituais. A Universidade da Boa Vontade está aí para isso. Diversos professores, ainda invisíveis, se manifestam. Quantas vezes nas reuniões da Universidade da Boa Vontade? Nesse momento, o autor de Nos Domínios da Mediunidade, nosso querido irmão André Luiz, está aqui no estúdio se manifestando por intermédio do nosso irmão sensitivo legionário Chico Perioto. Eu vou voltar aos trechos porque eu gostei muito de uma passagem aqui onde vai se falar em compreensão e tolerância. São coisas essenciais para o entendimento e para a vivência desses fatos que vão se dar aqui de efeitos físicos e que vão ocorrendo já. Vocês viram a prece do Papa Leão XIII falando dos espíritos que andam pelo mundo, referindo-se aos espíritos malignos, pedindo a proteção do arcanjo Miguel. E no relato de dois irmãos pastores protestantes que tiveram no seu carro um passageiro que não era da carne, era um espírito. E lhes disse: a volta de Jesus está muito mais próxima do que os senhores podem pensar. Dia maravilhoso, em que o espírito de religiosidade, vindo de Deus, se instale em todas as almas e acabe com o sectarismo, com as diferenças, com o crime hediondo dos ódios, em nome de Deus. Para que isso aconteça, aí está o ecumenismo sem fronteiras, o ecumenismo irrestrito entre os seres humanos e o ecumenismo total, os seres humanos e os seres espirituais. Assim. Antes de começar a ler os domínios da mediunidade, vamos ler o que está dizendo o nosso queríssimo irmão André Luiz. Meu caríssimo irmão em Cristo, Pai Vaneto, André Luiz, seu irmão e ideal, se apresentando, vencendo etapas. A transmissão radiofônica de Nos Domínios da Mediunidade coopera em proporções elevadas ao trabalho glorioso dos efeitos físicos. Digo trabalho, sim, o trabalho de aproximação dos infinitos irmãos e amigos de esferas altíssimas, que noite e dia velam por uma elevada ação coletiva dos povos. Estão vendo? No que tange as explicações de cunho superior que o senhor promove, venho parabenizá-lo por tanta ligação perfeita ao plano superior. Me está dizendo grato, meu irmão Pai Vaneto. Obrigado. Já aprendemos, meus irmãos ouvintes, a importância de nossos pensamentos e mentalidades na hora do trabalho desta grandeza espiritual. Gratos pelos irmãos da humanidade de cima. Sim, depois eu lerei o resto da mensagem que vem vindo, as partes complementares, e no próximo programa, com a ajuda de Deus, lê-la-ei na íntegra. Mas eu sei que vocês estão ansiosos de saber o que nosso amigo espiritual está passando. E nós não temos que atrasar mais a marcha da espiritualização da humanidade à luz do novo mandamento. Estão caindo as barreiras que separam o mundo espiritual do material, o material do espiritual. Vamos lá. O nosso amigo Hilário, sempre empolgado, a determinada altura de sua conversa com Aulos, falou em fatores incapazes, referindo-se
a todas essas limitações dos médios, de nós aqui no plano material. Então, o Aulus, com amizade profunda, falou com sensatez: meu irmão, não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. À falta do líquido puro, não podemos hesitar. Utilizamo-nos da água nas condições em que a encontramos. E em seguida, que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes, no mandato que lhes corresponde, é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Meu colega e eu sorrimos, encantados com aquele monumento de compreensão e de tolerância. Sem compreensão, sem tolerância, as coisas ficam difíceis. É preciso amor para que haja bom resultado nos trabalhos de efeitos físicos, no tocante a esses de tamanha envergadura que a religião de Deus vem realizando. Afinal de contas, pregamos aqui o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: se não vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado, não sereis reconhecidos como meus discípulos, porque ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Então, muita compreensão e muita tolerância para que esses fenômenos ocorram o mais breve possível. Agora volta André Luiz narrando aqui. Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundantemente. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Aulus, o assistente, fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos: aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. É o ectoplasma, vocês sabem. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber: fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Todo mundo é médium, sabendo ou não. Aqueles nossos irmãos pastores protestantes também, que tiveram no seu carro um passageiro que não era da carne, era um espírito. E veja você que eles estavam tocados por conversação do mais elevado teor. Eles estavam empolgados com a volta de Jesus. Então, por causa disso, eles mereceram a ajuda dos amigos espirituais
que trouxeram os fluidos sutis da espiritualidade superior, os A, certamente pegaram os da natureza, os mais dóceis, e se valeram dos próprios fluidos ectoplásmicos, os B, dos irmãos protestantes, que ali não estavam estragando o trabalho da materialização, não. Que eles estavam tratando do fato mais importante do mundo, que é a volta do dono do planeta Terra, do construtor do planeta Terra. Todo mundo tem mediunidade. E esse trabalho nosso aqui é para mostrar essa realidade aos que estão ouvindo. E vão passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro. O que aconteceu é que os dois pastores protestantes estavam cercados de muita luz, porque falavam do Cristo e da sua volta extraordinária, cederam o seu ectoplasma, sabendo ou não sabendo. E aquele fato se deu ali, num ambiente preparadíssimo, inclusive bem restrito, porque era dentro de um carro. Muitas pessoas são médiums e não sabem. Dijuna, aquela russa, vocês sabem muito bem que a Rússia era oficialmente materialista ateia. Essas coisas lá não são admitidas. No entanto, que é a Dijuna senão médium? Tratou até do Brezhnev, Leonid Brezhnev. Os três pastorezinhos lá da Cova da Iria, em Portugal, eram médios. Deram seu ectoplasma, e até as ovelhas estavam lá, que o ectoplasma está nos animais também. E eles voltaram para a pátria espiritual sem nunca ter ouvido falar em materialização, em fenômenos de efeitos físicos, vidência, clareaudiência, e tudo aconteceu ali com eles. A mesma coisa com Bernadette Soubirous, lá na França. Hoje temos lá o Santuário Nossa Senhora de Lourdes. E por aí tantos fenômenos que ocorrem. Entendeu? Eles eram médios. E quando eles pregam a volta do Cristo, o Evangelho, quantos benefícios eles estão dando, portanto recebendo? Mas depois de sabermos da existência desses três tipos de fluidos, os fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera, quer dizer, a esfera do mundo invisível, a espiritual. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. E sabendo que o problema são os fluidos B, quando nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, quando não estão na faixa, porque os fluidos B não são ruins por si sós, são ruins e estragam os projetos quando a turma que comparece para trazer sua cooperação não age dignamente, aí vira estrago. Mas prosseguindo, nos domínios da mediunidade, do irmão André Luiz está nos honrando com sua presença ali, através do sensitivo legionário Chico Perioto, em pleno estúdio de rádio, olha só, quem que já fez isso antes? E na televisão também. Prossegue André Luiz, aqui transcrevendo a palavra do assistente Aulus, após explicar a natureza dos fluidos A, B e C. Nos círculos, aliás, raríssimos, em que os elementos A encontram segura colaboração das energias B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação
inclinando-lhes as experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Isso me faz lembrar, eu acho que vai ficar bem claro, de quando a predominância é da animalidade, né? Sentimentos maus, o domínio é de espíritos inferiores. Uma vez o irmão Zarura explicava no casarão número 1 da Boa Vontade, casarão Riachuelo, onde saía a sopa dos pobres. Ele dizia: quem não respeita horário não tem caráter. Explicava também as consequências espirituais do desrespeito ao horário, principalmente nos trabalhos de natureza espiritual. Que os espíritos de Deus vêm, eles chegam antes, eles preparam o ambiente. Depois vêm os mais elevados, quando os outros que vêm na frente arrumar as coisas. E você se atrasa porque foi beijar a Mariazinha. E você se atrasa porque, deixa eu comer mais uma coisinha aqui, ainda vai chegar pesado. E os espíritos de Deus têm muito o que fazer. Então eles são obrigados a se retirarem, porque não estão sendo queridos ali. A presença deles não está sendo desejada. Porque o pessoal está preferindo ver televisão, está preferindo correr atrás disso. Então, eles próprios estão fazendo a sua escolha. Então, atraem para aquela reunião, quando eles resolvem chegar, espíritos da mesma afinidade deles. Pronto. Desrespeitar o horário, não tem caráter, recebem a ajuda de espíritos com caracteres iguais aos deles. Daí, tanta tragédia. Não, com esses trabalhos deixam muita gente perturbada. Não deixa não. O mau uso dessas coisas, sim. O desrespeito, a falta de caráter, que funciona mal em qualquer setor da vida humana, funciona terrivelmente mal nos trabalhos de natureza espiritual. Cada um tem a companhia que merece. O atraso, está dizendo aqui André Luiz, é a glória dos incompetentes. Bom, meus irmãos, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Revolução Mundial dos Espíritos de Luz em marcha. Está aí a política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem.